Evangelho de João, capítulo 5, subtítulo: A cura de um paralítico de Betesda. Versículo 1 do capítulo 5 de João. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos e cegos, coxos e paralíticos, e esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e achava-se enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim vai. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Oh, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Oh, glória. A cura de um paralítico de Betesda. Vemos aqui o ministério do Senhor Jesus, ativado, Jesus operando maravilhas, apregoando principalmente o reino de Deus, e por onde Jesus passava, era inevitável, ele tinha que deixar a sua marca, ele tinha que operar as maravilhas de Deus. Oh, glória! Coisa que infelizmente nos dias de hoje não estão acontecendo muito, que é uma coisa que deveria ser natural. Por onde passar homens e mulheres de Deus, os milagres devem acontecer. As maravilhas têm que acontecer, obras de libertações têm que acontecer, porque nós estamos pregando um Deus que ele não está morto, um Deus que está vivo e que reina e que vive para todo sempre. E ele mesmo diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, pastor Alexandre, porque os milagres, as libertações, as maravilhas e os milagres não acontecem? O problema não está em Deus. O erro não está em Deus, o erro está nas gerações que cada dia, que vai se passando, vão se afastando mais de Deus, não buscam mais o Senhor da maneira que os apóstolos buscavam, não se, entregam ao Senhor da maneira que o Senhor Jesus Cristo ensinou na sua caminhada e na sua peregrinação aqui na terra dos viventes. Mas vemos aqui Jesus entrando em Jerusalém, e era o dia da festa dos judeus em Jerusalém. Todos os anos existe esta festa até nos dias de hoje. E naquela época, e até nos dias de hoje, existe pessoas que vão ali fazer o turismo e filmam o lugar do tanque de Betesda. Quem entende, diga amém. Amém. E a Bíblia diz que Jesus também visitou esse lugar aonde jazia, ou seja, em outras palavras, havia uma multidão de enfermos. E o texto fala algumas características desses enfermos, pastor Carlos. Ali tinha cegos, ali tinha coxos, ali tinha pessoas paralíticas, ali tinha pessoas de todo tipo de sorte e insorte, de enfermidades, que estavam ali beirando aquele tanque há muito tempo, há muitas horas, quem sabe meses e quem sabe anos.
Porque a Bíblia não diz claramente quando que era o tempo que este anjo do Senhor movimentava as águas. Não fala que era por semana, não fala que era por mês, não fala que era uma vez no ano, mas é bem verdade, e verdade é essa, que era, louvado seja Deus, verdade verdadeira, que um anjo no seu tempo determinado por Deus movimentava aquelas águas. Aleluia. Era verídica, era verdadeira esta história bíblica, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que um homem que estava há 38 anos paralítico estava naquele lugar, esperando também a sua oportunidade de ser curado. Entretanto, também podemos frisar aqui, para nós termos um aprofundamento melhor desta palavra, que a Bíblia não diz que esse homem nasceu paralítico. A Bíblia diz que ele estava há 38 anos naquela situação. Ou seja, esse homem, ele andava. Esse homem gozava da saúde, ele andava com as suas próprias pernas, mas nós entendemos lá no meio do texto que por causa de um erro, por causa de alguma situação que ele pecou, louvado seja Deus, contra ao Senhor, ele veio a cair nessa situação de paralítico. Por quê? O próprio Senhor Jesus, quando encontrou ele no templo, disse: olha, você está curado, vá embora e viva a sua vida, mas eu vou te dar um conselho: não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Ou seja, aquilo que ele estava vivendo era por causa de alguma coisa que ele mesmo fez e levou àquela situação de paralítico. Quem está entendendo, diga amém. Há 38 anos ele estava nessa situação, mas antes dele estar nessa situação, ele gozava de boa saúde. É diferente de uma pessoa que já nasceu enferma. É diferente de uma pessoa que não teve o poder de escolher, já nasceu com uma enfermidade, já nasceu com uma deficiência, já nasceu com o mal sobre o seu corpo e sobre o seu físico. Mas o mesmo Jesus que curou pessoas que nasceram com enfermidades, também ele cura pessoas que adquirem enfermidades, porque ele é o dono do poder, ele é o dono da autoridade, ele é a maior autoridade que existe na face da terra dos viventes. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E muitos enfermos estavam ali esperando o movimento dessas águas. E o interessante é que para ser curado naquele tanque não era necessário a ajuda de uma profecia, não era necessário a voz de um profeta, não era necessário um comando de um sacerdote, não. A única coisa que a pessoa tinha que fazer é estar no momento certo e na hora certa das águas serem movimentadas pelo anjo do Senhor. Aleluia. Então vemos a grande misericórdia de Deus até nesse tempo. O tanque de Betesda não estava localizado em reinos que não adoravam o Senhor. É bem interessante nós frisarmos que o tanque da misericórdia de Deus, ele estava na capital de Israel, Jerusalém, não estava em outro lugar, a não ser na cidade santa do Deus Todo-Poderoso. Glória! E é bem verdade que todos os enfermos que tinham o privilégio de ver o movimento das águas e entravam ou colocavam a mão, mergulhavam ou se molhavam com aquela água, eram curados da sua enfermidade. E quantos enfermos que não estavam ali há anos, como esse paralítico, quem sabe alguém levava ele ou já ficava por ali mesmo na ânsia de ser curado. Quem sabe pessoas que perderam a oportunidade de ser curado ficavam ali uma semana inteira ali no pé da fonte, no pé do tanque de Betesda: eu vou ser curado. E as horas vão se passando e vai ganhando aquela pessoa e diz: deixa eu descansar um pouco. E num abrir e piscar de olhos, a pessoa vai fazer um lanche, daqui eu volto. Quando ela sai da presença do tanque, outro é curado na frente dela. E este homem viu muitas pessoas serem curadas, porque ele viu muitas das vezes, primeiro que todo mundo, as águas serem movimentadas, mas ele mesmo fala para Jesus: quando eu estou perto de entrar no tanque, alguém vem primeiro que eu e é curado na minha frente.
Ninguém ajudava aquele homem, pastor Deus. Ele até via o movimento das águas, ele até no seu pensamento, com a sua fé, hoje é o dia da minha cura. Mas quando ele estava próximo do tanque, alguém com uma enfermidade até mais insignificante que a dele, não tinha misericórdia. A sua vai ser para depois, deixa eu me curar primeiro. Oh, glória. Quem está entendendo, diga bem. E é assim nos dias de hoje, irmão. No século que estamos vivendo, ninguém mais está querendo orar por ninguém, não. Pensa você que se você pedir oração para alguém orar pela tua vida, a pessoa vai ficar uma semana inteira, meses inteiro, um ano inteiro orando pela tua vida, você está enganado. A pessoa ela pode até orar, interceder para a sua vida há algum tempo, mas se ela vê que você está acomodado, que você mesmo está orando por você, pela tua casa e pela tua família, ninguém vai ficar orando por você. Mas se você se dedicar a clamar a esse Deus e a persistir, pode ter certeza que mesmo que as pessoas não te ajudem, mesmo, louvado seja Deus, que os seus parentes não estendam a mão para você, existe um Deus do céu que pode mover as águas ao seu meu favor aqui na terra dos viventes. Oh, glória, aleluia. Este homem estava ali esperando o movimento das águas. E quantos enfermos que não estavam na mesma fé? Mas a Bíblia diz que algo chamou a atenção de Jesus para aquele homem, porque Jesus sabia o tanto de tempo de espera que esse homem estava diante daquele tanque. A Bíblia diz claramente no texto que acabamos de ler, que Jesus sabia o tanto de tempo que ele estava nessa situação, esperando com fé o movimento das águas e crendo que um dia ele conseguiria mergulhar naquelas águas. Só que nunca ia conseguir mergulhar, porque a situação dele, a paralisia dele era terrível, a ponto de demorar horas, quem sabe, para chegar na beira do tanque, ou às vezes estava até deitado perto do tanque ali, mas até chegar outra pessoa com mais força física e vigor tocava nas águas antes que ele era curado. Oh, glória! Mas Jesus, vendo a situação deste homem, irmão, e isso é muito forte para mim e para a tua vida, e nós devemos nos mergulhar, nós devemos nos envolver com este contexto que acabamos de ler e ver que Jesus, ele conhece tudo que eu estou passando. Jesus conhece tudo que você está passando lá na tua casa, com a tua família, com o filho, com a filha, pessoas na tua casa que precisam de libertação, ou você mesmo que precisa de uma libertação, que precisa de um socorro, que precisa de um livramento, que precisa de um milagre. Deus sabe há quanto tempo que você está nessa prova, e o que Ele espera de mim e de você é apenas perseverança. O que fez este homem alcançar o milagre foi a perseverança, foi a fé de que um dia ele ia conseguir entrar naquele tanque. O milagre dele não aconteceu através do movimento das águas de um anjo. Naquele dia, quando Jesus pisou ali em Jerusalém, naquele momento que Jesus encostou ali perto do tanque de Betesda, quando o anjo veio movimentar as águas, Jesus falou: volta para cima, porque agora você vai tirar férias absoluta, nunca mais você vai movimentar essas águas, porque eu mesmo vou operar o milagre aqui neste lugar. Aleluia. Pode ver que depois que Jesus se manifestou ali diante do tanque de Betesda, nunca mais se falou que o anjo movimentou aquelas águas. Quem entende, diga amém. Amém. Jesus chegou àquele homem e disse: ó, tu queres ficar são? Ele falou: ó, se eu até querer, eu quero, mas o problema é que quando eu me esforço para chegar até o tanque, outra pessoa consegue ir na minha frente e é curado antes de que eu. E Jesus falou para ele: ah, pois bem, pegue o teu leito agora, tome a tua cama, levanta-te e anda. Olha só, uma palavra que o Senhor Jesus liberar já é suficiente para mudar a história, para mudar a retórica de qualquer homem ou de qualquer mulher aqui na terra, irmão. Uma palavra que você conseguir tirar do coração de Deus, da pessoa de Deus para a tua vida, ela muda a tua história, ela te cura, ela te transforma, ela te liberta, ela restaura o teu lar, a tua casa, a tua família, o teu casamento é mudado, aquele que tem o coração endurecido é quebrantado pelo poder de uma palavra direcionada por Deus. Só quem acredita, levanta a tua mão e glorifica o Senhor neste começo, aleluia, de culto. Glorifica o nome desse
esse Deus que pode operar sinais e maravilhas. O tanque de Betesda existe até hoje. E esse tanque de Betesda, você não precisa ir lá em Jerusalém, que tem muitas pessoas que vão lá e não estão sendo curadas. Mas aquele que substituiu o tanque eternamente, chamado Jesus Cristo, Ele está aqui nesta noite. Se você clamar a Ele, Ele pode tocar na tua vida, Ele pode tocar na tua enfermidade, Ele pode tocar no teu marido, Ele pode tocar na tua esposa, Ele pode tocar na tua filha, no teu filho, Ele pode tocar nos seus bens, nos seus negócios, Ele pode mudar a retórica da tua história. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. E aquele homem se levantou, tomou o seu leito e saiu andando. Posteriormente, já para finalizarmos, no versículo 14 diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, ou já estás curado, em outras traduções. Não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Olha que interessante a importância de permanecermos na casa do Senhor. A importância de nos blindarmos com a presença de Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Porque muitas pessoas estão enfermas porque saíram da presença de Deus. Esse texto, ele está confirmando que tem muitas pessoas doentes porque saíram da proteção do Altíssimo, saíram debaixo das asas da proteção de Deus. É bem verdade que até pessoas que servem a Deus serão acometidos por enfermidades, porque a aprovação é Deus permitindo a prova sobre a vida dessa pessoa. Mas quando Deus permite uma prova na vida de um homem, de uma mulher de Deus, nós temos uma boa-aventurança em dizer que Deus estará passando conosco nesta prova, Deus estará passando conosco nesta enfermidade que estamos passando. Louvado seja Deus. Agora, as pessoas que se afastam da presença de Deus, além de Deus não poder socorrê-las, elas vão estar à mercê da mão do inimigo. E este homem foi, louvado seja Deus, provado nesta situação, ao fazer algo desagradável ao Senhor, e Deus permitir que o inimigo toque na sua vida. Mas Jesus é tão misericordioso que deu a cura para este homem novamente, e agora este homem que estava outrora paralisado, atrofiado, estava andando e glorificando ao nome do Senhor dos Exércitos. Vai e não peques mais, para que algo de pior não suceda com a tua vida. E assim, que eu e você possamos ter temor e tremor da presença de Deus, e andarmos na presença de Deus em todo o tempo, e com certeza o Senhor vai nos guardar de muitas moléstias e muitas situações terríveis que estão se levantando e vão se levantar ainda mais na terra dos viventes. Amém? Louvado seja Deus.